Olá, sejam todos bem-vindos às plataformas online oficiais do SIC-BG, Centro da Indústria, Comércio e Serviços de Bento Gonçalves. Entidade centenária que busca contribuir para o interesse de seus associados, da sociedade, com integração e desenvolvimento. Atuante que é na comunidade, o SIC oportuniza aos candidatos que concorrem ao cargo de prefeito de Bento Gonçalves um espaço de entrevista que inicia neste momento, com o intuito de compartilhar proposições que venham a contribuir para o nosso município. Cada candidato será entrevistado individualmente pelo tempo de 25 minutos, com a tolerância para a finalização do raciocínio. Nesse tempo, deverá responder a 7 questionamentos, que serão feitos de forma idêntica a todos os candidatos e que não foram enviados anteriormente a eles. Os trabalhos transcorrerão da seguinte forma: a apresentação inicial do candidato, com o tempo de 5 minutos, as perguntas do mediador, e o candidato terá 2 minutos para a resposta dos questionamentos. Por fim, as considerações e o encerramento do candidato com mais 2 minutos. A finalização deste momento acontece com a entrega oficial do livro Masterplan, que conta com 90 diretrizes e 397 ações em 10 áreas para uma cidade inteligente e sustentável durante os próximos 20 anos, que será conduzida, a entrega, pelo presidente do SIC-BG, Rogério Capuani, e também pelo presidente do Bento Mais 20, Milton Milan. Neste momento, nesta entrevista, nós recebemos o candidato Alcindo Gabrielli, da coligação Bento Unido e Forte. Para as suas considerações iniciais e as boas-vindas, presidente do SIC-BG, Rogério Capuani. Bem-vindo, presidente. Obrigado, Felipe. Prezado candidato Alcindo Gabrielli, obrigado por ter aceito o convite do SIC-BG para essa entrevista. Nossa proposta enquanto entidade representativa dos setores da indústria, comércio e serviços de Bento Gonçalves é conhecer em detalhes o que pensam os candidatos ao Executivo Municipal para que o voto possa ser direcionado com mais assertividade, conhecimento e responsabilidade por parte dos eleitores. Da mesma forma, estamos propondo essa ação em conjunto com o Bento Mais 20, movimento que o SIC-BG assumiu como projeto e para o qual vem dando total apoio, para engajar uma tríade de esforços em prol do desenvolvimento de Bento. Ou seja, comprometer os candidatos do Executivo, comprometimento no bom sentido do termo, naquele de somarmos força para juntos fazermos o futuro da nossa cidade, juntamente com o Bento Mais 20 e o SIC, somando esforços e parceria para o bem comum da nossa comunidade. Motivo pelo qual, ao final da entrevista, teremos a entrega oficial do Masterplan para o candidato, firmando o seu comprometimento com as propostas do futuro sustentável ali reunidas. Faremos a entrega oficial eu, como presidente da casa, e o presidente Milton Milan, do movimento Bento Mais 20. As questões, candidato, preparadas para essa entrevista, refletem alguns daqueles que são os pontos mais críticos para o futuro de Bento Gonçalves, e sobre os quais precisamos dedicar grande atenção e prioridade. Obrigado mais uma vez e uma boa entrevista para o senhor. Obrigado, presidente Rogério Capuani. A saudação, as boas-vindas, presidente do SIC, ao candidato Alcindo Gabrielli. Atrás da câmera, há um telão onde o cronômetro com o tempo de resposta facilita aqui para que o candidato possa seguir o seu raciocínio. O tempo corrido de 25 minutos, ele é marcado neste cronômetro e passa a valer a partir de agora. Candidato Alcindo Gabrielli, o senhor tem 5 minutos para a sua apresentação. Bem-vindo, candidato. Nossa saudação a todos, em especial ao Capuani, saudação a você, Felipe, saudação ao Milan, do Bento Mais 20, saudação, enfim, aos nossos assessores, saudação a todos os trabalhadores e trabalhadoras que estão aqui conosco. Bom, nunca é demais, né, dizer que meu nome é Alcindo Gabrielli, sou advogado, tenho 58 anos, a minha profissão é advogado,
Eu fui 8 anos vereador, fui 4 anos vice-prefeito na administração do saudoso Darcy Posa e fui prefeito de Bento Gonçalves de 2005 a 2008. Retornei ao meu escritório de advocacia e, em 2019, trabalhei no governo do presidente Jair Messias Bolsonaro, juntamente com o ministro Osmar Terra, do Ministério da Cidadania. Retornando para cá, entre algumas conversas que nós tivemos com vários partidos, nós definimos uma coligação, que é do MDB, que é do PL, o Partido Liberal, e que é do Patriotas. Esta coligação tem uma denominação, que é o Bento Unido e Mais Forte, porque é isso que nós queremos cada vez mais, e o nosso lema é Juntos Vamos Cuidar das Pessoas. Nós temos aqui, na nossa equipe, para vocês terem um exemplo, o nosso coordenador geral, que é o Dr. Matheus Dalazen, nós temos o professor Renato Hansen, que ele cuida da questão do planejamento, da gestão e o nosso plano de governo, nós temos lá nas finanças o Marcos Fracalossi, enfim, nós temos pessoas que estão trabalhando junto conosco, e essas pessoas são pessoas sérias, capacitadas e decentes, que é desde o início que a gente precisa mostrar este caminho. Nós podemos dizer que formulamos um plano de governo que, em razão da pandemia, foi um pouco diferente, né? Mas nós ouvimos a comunidade. Esse plano, ele não é estático, ele não é imexível, ele vai ser cada vez mais acrescido, né? E não vai ser diferente, uma vez obtido o sucesso eleitoral, durante a nossa administração. Nós vamos ouvir a comunidade, nós queremos ser fiscalizados, nós queremos ser instruídos. A nossa equipe, graças a essa nossa coligação muito enxuta, né, nós não temos compromisso partidário nenhum, ao contrário do que já ocorreu lá há alguns anos atrás. Nós vamos formar uma equipe técnica aonde ela deve ser técnica. Nós vamos ouvir as entidades, vamos ouvir as associações, vamos ouvir as nossas lideranças para realmente escolher uma equipe que entenda de gestão, que planeje, que faça e que respeite o dinheiro público. A gente sabe que nós precisamos avançar cada vez mais e nós vamos avançar, tenho a certeza absoluta disso. Eu dizia em algumas conversas que nós fizemos muitas obras durante o nosso governo. Nós deixamos uma prefeitura com um saldo de 15 milhões e 600. Né? Imaginem, hoje seria em torno de 46 milhões. Mas, sobretudo, nós fizemos obras com recursos próprios. E vamos fazer mais. Mas vamos fazer projetos, vamos ter ações a fim de buscar recursos junto ao governo federal, né, para que realmente se tornem uma realidade aqui em Bento Gonçalves. Portanto, essa é a nossa busca. É a busca de uma eleição, é uma busca de alternância do poder, é uma busca de mudança do poder, mas que essa mudança ela tem que ser feita com muita segurança, sem solavancos, sem sobressaltos. Né? Nós não podemos simplesmente dividir entre o gestor público e o gestor privado, nem quem é novo e nem quem é velho na política. Nós precisamos, isto sim, fazer com que as pessoas saibam que vamos ter administrador sério, decente e com uma biografia que realmente respeite o dinheiro público, mas também respeite os anseios da nossa comunidade de Bento Gonçalves, que é trabalhadora, que é decente, que quer o progresso e o desenvolvimento do nosso querido município de Bento Gonçalves. Candidato acaba de fazer a sua apresentação pelo tempo de 5 minutos. Agora nós vamos dar início à série de perguntas. São 7 questionamentos. O tempo de resposta, 2 minutos para cada pergunta. Candidato Alcindo Gabrielli, vamos à pergunta número 1, a primeira pergunta. Candidato, exceto as questões de segurança, saúde e educação, quais os 2 principais desafios que o candidato observa para o desenvolvimento de Bento Gonçalves? 2 minutos para a resposta, candidato. Exceto segurança, educação e saúde. Bom, a questão da educação, só para fazer um adendo aqui,
as pessoas dizem que o lugar de criança é na escola. Lugar de criança é no orçamento público municipal. Nós precisamos investir cada vez mais em educação, porque é a solução para os males da sociedade. Nós temos um problema, desculpem, nós temos, na verdade, não é um problema, é uma solução. Em primeiro lugar, na questão do turismo. Nós temos um turismo que é relacionado mais com a questão rural e, por isso, nós precisamos dar condições infraestruturais para o nosso interior. Aí é asfaltamento, a questão da rede elétrica trifásica, a questão de água, enfim, a questão de qualificação. Nós precisamos cada vez mais investir nessa indústria que não polui, né? Que realmente traz muitas divisas para o nosso município. Então, a infraestrutura do turismo no interior, e claro, nós temos a questão das nossas feiras, dos nossos congressos, dos encontros, que nós precisamos melhorar essa infraestrutura, e ela passa também por este local onde nós estamos, que é a Fundapark. Nós precisamos conversar, ver o que nós podemos melhorar. A gente sabe que tem que ter um local para encontros com uma capacidade muito maior, né? E nós temos a questão da mobilidade urbana, que também ela precisa ser muito bem estudada, e aí nós precisamos, como eu disse, de gestão, de planejamento, de ver quais são as melhores soluções. Principalmente elaborar um projeto, que penso eu que seria possível, eu falo em elaborar um projeto, que é a nossa perimetral leste, né? Isso creio que já foi discutido, e é importante, a mobilidade. E cada vez mais trabalhar também na questão de novas tecnologias para gerar mais emprego e mais qualidade de vida para a nossa população. Vamos para a segunda pergunta, candidato Alcindo Gabrielli. Como o candidato analisa a situação da BR-470 e do Parque de Eventos de Bento Gonçalves? 2 minutos para a resposta. A questão da BR-470 era estadual, passou para a questão federal, né? A gente sabe que ela atravessa a nossa cidade, né? E é difícil hoje de realmente pensar numa solução de tirar a BR. Mas a gente, como eu disse, pode pensar na questão de uma perimetral, principalmente no lado leste, né? E a questão da Fundapark, creio que foi essa a pergunta, né? Foi exatamente nesse sentido, de que nós precisamos fazer parcerias, e aí talvez a gente tenha que analisar a questão do contrato de concessão aqui da Fundapark, para realmente fazer parcerias, para melhorar a infraestrutura, tanto para que a gente possa ter grandes congressos, grandes eventos. Nós já temos aqui a questão da FIMA, da Moversul, tem o Expo Bento, tem a questão que nós temos que pensar também nas nossas festas, aí eu falo da Fenavinho, mas nós também temos que, conjuntamente com as entidades, e é por isso, creio eu, que a Masterplan está aí, exatamente para discutir qual é a melhor solução, qual é o melhor caminho para a questão da Fundapark. Mas esse melhor caminho, esta solução, ela precisa ser construída não com 2 mãos, ela precisa ser construída com 4 mãos. E quando eu falo 4 mãos, é com centenas, enfim, dezenas de mãos. Então, o Fundapark terá todo o carinho nosso, no sentido de ouvir, de discutir, de construir um projeto aqui para esse importante local, onde também tenha a participação da nossa comunidade, seja também um local de lazer. E isso tem que ser feito com muito cuidado, dentro da legislação, e nós vamos fazer. BR-470, eu falei anteriormente, de competência do governo federal, mas nós podemos pensar em parcerias no sentido de melhorar esta questão da mobilidade da BR-470. Vamos para a próxima pergunta, pergunta número 3, candidato Alcindo Gabrielli. Candidato, qual a sua estratégia para melhorar o aproveitamento dos gastos públicos do município? Onde cortar custos e onde concentrar investimentos? 2 minutos para a resposta. Bom, por uma questão de ética, nós temos, eu já fui prefeito, fui vice-prefeito, e nós sabemos mais ou menos o que se gastava até 2008, o que se gasta hoje em determinadas áreas ou em determinada área. Então, nós vamos cortar gastos. Eu tenho certeza que tem pontos ali que podem ser cortados. A questão também do pessoal, nós temos uma certa limitação com relação aos concursados,
né? Mas a questão dos cargos comissionados, né, nós vamos reformular, vamos repensar algumas funções que tem dentro do quadro, né, das atividades, e nós temos a questão dos terceirizados. Não dá para separar o funcionário entre concursado, entre cargo em comissão e terceirizado, né? Não é por esse caminho. Nós não podemos. O que é concursado é concursado. O que é comissionado é comissionado. E o terceirizado, ele não pode ser, tá, um mascaramento de comissionado. Nós sabemos, a nossa equipe vai ter, com certeza, competência, vai ter gestão, vai ter planejamento, vai ter estudos, uma vez eleito, para cortar gastos. A gente sabe onde cortar, nós temos que planejar mais, nós temos que, inclusive, a questão também da digitalização dos processos, que hoje é tido como o sem papel, precisa avançar. Nós estamos já em 2020, né? E nós precisamos pensar nisso. Mas tenho a certeza, eu não posso aqui antecipar algumas questões, mas nós vamos cortar gastos. Pode ter certeza absoluta, repito, nós deixamos 15 milhões e 600 em caixa, saldo positivo, hoje seriam 46 milhões em média isso. Então, nós vamos cortar gastos para investir nas áreas mais prioritárias, que é a educação, que é a saúde e que é a segurança. Candidato Alcindo Gabrielli, vamos para a pergunta número 4, nesta entrevista, nas plataformas online do SIC-BG. Candidato, sabe-se que é papel do município prestar assistência social. Porém, é preciso uma política clara para combater o assistencialismo sem contrapartida adequada. Como esse tema aparece em seu plano de governo? 2 minutos para a resposta. Assistente social. A assistência social, ela muitas vezes não é fazer aquelas as ações de doação, de repasse de pequenos recursos. A assistência social, a inclusão social, ela é pensar nas pessoas. Nós temos alguns projetos e nós temos que ter em mente que não podemos gastar mais, tá, do que a gente arrecada. Fazer empréstimos e depois deixar que outros paguem, né? Mas nós sabemos também que o foco da administração pública, muito embora com gestão, planejamento, precisa ter um outro olhar, né? Veja bem, a questão, por exemplo, dos idosos. Hoje nós não temos um local. Nós pretendemos, em mais de um local, fazer com que a gente tenha a casa-dia, tá? A casa-dia é um local semelhante a uma creche, a uma escola de educação infantil, onde a familiar, claro, mais carente, vai deixar lá esse idoso, ele vai ter um atendimento de enfermeiro, né, de uma psicóloga, e no final da tarde vai buscar. Então, nós precisamos olhar essa questão com muito carinho, a questão do idoso, e nós temos outras situações aqui de inclusão social, né? Eu vou dar exemplo, porque você teria que ter muito mais de 2 minutos. Nós temos a questão dos portadores de necessidades especiais. Nós, por exemplo, vamos contratar, hoje não temos, nós vamos contratar um professor de Libras exatamente para dar acessibilidade aos surdos. E assim em outros setores também. Nós vamos fazer parcerias com instituições e entidades no sentido de realmente fazer um trabalho sério, com contraprestação, com prestação de conta, e eu sei que nós temos entidades que podem fazer. Eu não quero citar uma entidade, porque nós teríamos 5, 10, 15 entidades que nós vamos trabalhar. E eu sei que essas entidades são sérias e vão prestar um serviço de assistência social muito importante para os nossos munícipes. Candidato Alcindo Gabrielli, chegamos agora a praticamente 15 minutos, 14h58 de entrevista. A duração é até 25 minutos. Vamos para a pergunta número 5. Candidato, quais suas propostas para o desenvolvimento e incentivo dos setores da indústria e turismo de Bento Gonçalves? 2 minutos e a resposta. Setor da indústria e turismo, da indústria, e aí engloba a questão de móveis, vinho, metalúrgico, transportes, né? E tem o turismo também. Nós temos uma lei municipal, que creio que é de conhecimento dos senhores e das senhoras, né, que concede incentivos. Agora, claro que talvez possa ser melhorada essa lei, ela é um pouco extensa, pode ser melhorada, mas nós precisamos realmente
colocá-la em aplicação. Eu tenho certeza que essa lei existe, né, e que ela precisa realmente ser forcada para os nossos empreendedores, principalmente para gerar mais empregos e trazer novas tecnologias. A questão do turismo. Nós temos realmente uma capacidade muito grande. E eu disse anteriormente que ela é mais voltada para o turismo rural. Mas nós temos o turismo de negócios, nós temos os nossos congressos, né? Nós temos os nossos eventos culturais. Todos esses eventos, sempre durante a nossa administração, 2005 e 2008, foram concedidos auxílios, inclusive para festas maiores. Nós vamos retomar essas festas culturais, essas festas das nossas tradições, e nós vamos também, como eu disse, nós vamos dar uma infraestrutura cada vez maior para o nosso interior, para os nossos caminhos de pedra, para o nosso Vale dos Vinhedos. Nós precisamos ir mais para aquela questão do lado lá de Tuiuti, Faria Lemos, né? Nós temos a questão da Eulália, linha de mar e linha ferry. Esse pessoal tem uma capacidade, tem uma cultura, tem uma culinária muito grande. Então, nós temos vários setores dentro do próprio turismo que nós precisamos realmente cada vez mais qualificar, dar infraestrutura, porque principalmente a questão do asfaltamento no interior, ela é essencial. A gente sabe que nos municípios aqui no nosso entorno isso está existindo. E nós vamos fazer parcerias importantes para retomar as nossas festas, nossos eventos e alavancar o turismo rural cada vez mais. Vamos então, candidato, temos mais 2 perguntas e depois as considerações finais com tempo sempre de 2 minutos. Pergunta número 6, candidato, total de 7. Candidato Alcindo Gabrielli, quanto transparente será a sua gestão? De que forma a gestão fará o controle desta transparência? Mais 2 minutos para a resposta. Senhoras e senhores, a transparência, ela vai ser do tamanho que vocês quiserem, do tamanho que as nossas entidades quiserem. E eu ouvi, na semana passada também, a questão do observatório, né, aqui de Bento Gonçalves, e tenho a certeza. O prefeito, e eu brinco muitas vezes, que eu disse nem tanto o vice-prefeito, né, porque quem responde por todos os atos, quem responde pelas, digamos assim, despesas, pelos prejuízos ao erário público, é o prefeito, é o para-choque. E eu sei disso porque a gente sai da prefeitura e fica 8, 10 anos explicando, mostrando documentos, dizendo que aquilo, o funcionário agiu de forma correta, que são falhas técnicas. Então, nós temos a questão do observatório, que está agindo, né? Eu vi até esse documento, eu acho que ele veio antes tarde do que nunca, então ele veio, e eu concordo com ele, apenas com uma exceção, né? Nós temos a questão do controle interno, né? Então, nós tivemos as 4 contas aprovadas. Tivemos falhas técnicas? Tivemos, não tivemos falha de conduta, nem má-fé, nem dolo, enfim, nem culpa. E isso foi dito pelo Tribunal de Contas e foi dito pelo Tribunal de Justiça. Então, eu sou o prefeito, uma vez eleito, eu sou aquele que quer ser mais transparente e que vai querer mais transparência. Por quê? Por um simples motivo. Eu vou errar menos, e a gente erra menos sendo fiscalizado, sendo ouvido, sendo corrigido. Então, presidente, tenha certeza absoluta disso. Eu vou ser o primeiro a querer que vocês me fiscalizem. Eu não tenho problema nenhum e o amadurecimento tem que ser cada vez maior e nós estamos preparados para isso. Candidato Alcindo Gabrielli, vamos agora então para a última pergunta. Se eleito prefeito, qual o seu comprometimento com o Bento mais 20? E qual a sua disponibilidade em consultar e compartilhar com o comitê o planejamento estratégico dos investimentos para Bento Gonçalves? 2 minutos é o tempo da resposta. O cumprimento é formal e legal. Nós tivemos, durante a nossa administração, e com o auxílio do nosso professor Renato Anse, e com coordenadores, inclusive nós tivemos aquela vez o apoio técnico do prefeito atual, o Guilherme Pazin, e da Josiane Locatelli. Nós tivemos
desse planejamento estratégico Bento 2027. Por exemplo, alguns princípios: ações planejadas e transparentes, busca constante do conhecimento, crescimento do desenvolvimento ou com o desenvolvimento sustentável, responsabilidade social, o foco da administração, preservação do patrimônio ambiental e cultural, gestão participativa, íntegra e justa entre os poderes público e privado. A única diferença, depois nós teríamos mais coisas aqui para falar, na verdade, sobre a questão das vocações atuais e vocações futuras. Claro que foi um trabalho mais resumido, né? A única questão é que não tinha uma lei específica para realmente colocar em prática e para que os administradores seguintes realmente pudessem efetivar as propostas que aí estão. Hoje nós temos uma lei, né, específica sobre isso, e tenho a certeza absoluta disso. Nós vamos cumprir, nós vamos atender o que o Bento mais 20 realmente trouxe para a gente aqui. Eu aproveito aqui a oportunidade realmente para parabenizar pelo belo trabalho que essas entidades desenvolveram, né, capitaneados pelo SIC, e não tenham nenhuma dúvida, nós estamos aqui, como eu já falei, para ouvir, né, para aprender, e não vai ser diferente com o Bento mais 20. Nós vamos colocar em prática, respeitadas as questões legais e também administrativas e financeiras. Candidato Alcindo Gabrielli, já passamos então a 7 perguntas. Agora é o momento das considerações finais. O senhor tem também mais 2 minutos e o SIC Bento Gonçalves agradece a sua disponibilidade. Fique à vontade, 2 minutos finais. Veja bem, eu já basicamente fiz um pequeno preâmbulo antes das perguntas, e eu digo aqui, nós estamos fazendo uma campanha positiva, propositiva. Eu tenho orientado a nossa equipe de coordenação, e nem precisaria, porque eu tenho pessoas lá que realmente são sérias, são decentes, a fazer este modelo de campanha. Nós não vamos entrar em discussões, em ofensas, né? Essa questão de ofensas e tal, que elas ultrapassam a linha da legalidade, tem um destino que é, evidentemente, a área jurídica, e nós estamos respeitando a todos. Estamos aí nos bairros, estamos nas entidades, né? Estamos no interior, estamos colocando o nosso plano de governo. Desculpe. Ontem o sol foi forte lá no Rio das Antas e lá na estação do Jabuticaba. Nós estamos aí colocando o nosso plano de governo, nós estamos ouvindo as propostas, estamos compilando, estamos acrescendo ao nosso plano de governo, e uma vez eleito, nós realmente vamos trabalhar dessa forma, ouvindo as pessoas, respeitando as pessoas. Nós precisamos cada vez mais de unidade, né? Cada vez mais de pacificação. Nós precisamos deixar os nossos interesses particulares e pensar nos interesses coletivos, sem olhar a questão da cor, do credo, enfim. Nós podemos ter diferenças que são pessoais, ou que são pontuais, mas as nossas diferenças têm que estar acima dos interesses coletivos, né? E tenho a certeza absoluta disso. O nosso lema vai ser cumprido à risca. Juntos, nós vamos cuidar das pessoas. E para cuidar das pessoas, eu não sei se é permitido isso, no dia 15, vote 15, Gabrielli e Esperança. Muito obrigado, candidato Alcindo Gabrielli. 24 minutos e 43, o tempo da entrevista. Nós tínhamos até 25 minutos, respondidas as 7 perguntas, com a apresentação e também com a finalização em 2 minutos. Esse momento ele vai ser encerrado com a presença do presidente do SIC, Rogério Capuani, e também o presidente do Bento mais 20, Milton Milan, para a entrega do Master Plan ao candidato Alcindo Gabrielli, também com a assinatura do recebimento deste documento que traz as proposições para os próximos 20 anos de Bento Gonçalves. Por favor, candidato. Também o registro da foto oficial.
Desta maneira, o SIC Bento Gonçalves agradece a sua audiência, a você que acompanhou mais uma entrevista da série de entrevistas que traz as manifestações dos candidatos que concorrem para a Prefeitura de Bento Gonçalves. Até o próximo encontro.